Oi meninas, tudo bem? Boa noite. A gente vai ter mais uma live da Semana Especial da Mulher, a última live da semana. Hoje com a doutora Maria Elise, aqui de União da Vitória, mas que também atende em Guarapuava. Ela vai responder as dúvidas de vocês sobre cirurgia plástica. Boa noite, Michelle. Oi, Olá, deu certo? agora deu certinho. Antes, Joia. quando você foi entrar por lá, tava aparecendo mesmo que você não poderia participar. Daí eu pensei, daqui a pouco some, né? Mas daí Sim, voltou do mesmo jeito. mas agora tá dando certo para você? Sim, tá certinho, tá perfeito. Então tá bom. Joia. Só tô Então, eu tentando queria ver. agradecer a doutora, né, por ter aceito o convite para participar da live. E queria que a doutora se apresentasse para as meninas que ainda não a conhecem, né, porque a página não tem a maioria de União da Vitória, do Brasil inteiro, sabe? Então, eu queria que a doutora se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Então, boa noite a todas. Boa noite a Mari. O meu nome é Maria Elise, eu sou cirurgia plástica, eu atuo aqui no interior do Paraná, em Guarapuava e União da Vitória. Conheci a Mari há pouco tempo, né, Mari? Sim, Recomendada pelos meus colegas de São Paulo, para vocês verem como ela está famosa. E eu acho, Mari, que os meus colegas não imaginavam que nós éramos da mesma região. sim, só o doutor Tiago Cavalcante que falou para mim Isso! que tinha vindo uma cirurgiã de União da Vitória fazer o curso Aham, com ele. Daí eu perguntei quem? Daí, a esposa do doutor Ricardo. aham. Daí ele falou que o Ademir também, que é de Palmas, foi fazer com você também. Eu já fiz live com Isso. o Ademir E também. daí a Steph lá de São Paulo me falou de você, então acabou que, como eu não sou aí de União, eu não te conhecia de antes, né? Mas aí acabou da gente nos acharmos. Estamos aí, então. Sim. E deu certinho. Deu certo. Então eu vou começar a fazer as perguntas, né? Hoje eu decorei, os outros dias eu estava tendo 3 lives por dia e eu tinha que ficar lendo, mas hoje já tá decoradinho. Que E bom. daí, se as meninas quiserem perguntar alguma coisa, pode ser pelos comentários, adicione um comentário ali embaixo, ou pela caixinha de perguntas que tem uma interrogação. Joia. É, a primeira pergunta era como ter a cicatriz perfeita? Bom, cicatriz é uma situação que depende de N fatores, né? Então, assim, depende de como ela é executada, né? De qual é o tipo de trauma que causou a cicatriz. Então, a cicatriz de uma batida, de uma pancada, ela tem um trauma muito maior num tecido. Por exemplo, uma martelada, uma coisa que estraçalha o tecido, ela machuca muito mais. Então, ela vai ter um tipo de reação muito mais complexa para cicatrizar. Um corte cirúrgico, né, por bisturi, já é um tipo de trauma mais controlado. Então, tem chances melhores de cicatrizar melhor, ok? Então, primeira coisa, o mecanismo do trauma. A forma de executar e a forma de você finalizar, de você dar pontinhos, o material que você usa. Então, a execução da cicatrização também é uma coisa importante. A terceira coisa é a localização da cicatriz, ok? Áreas do nosso corpo que têm peles mais finas têm a tendência a ter cicatrizes melhores. Como, por exemplo, as pálpebras são peles muito finas, então a cicatriz tem uma tendência muito favorável. Diferente de cicatrizes no colo, aqui, por exemplo, bem nessa região onde a gente deixa o nosso crucifixo, por exemplo, é uma área de pele muito aderida, então, infelizmente, tem chance de uma cicatriz muito menor, muito menos boa. Na mesma pessoa que tem uma cicatriz boa na pálpebra, entendeu? Então, a parte do corpo interfere. E a quarta alternativa também que interfere é a questão genética de cada paciente, né? Condições próprias. Um paciente, por exemplo, oriental, um paciente negro, tem uma tendência maior a ter hipertrofias do que uma paciente branquinha, caucasiana, né? Então, a questão genética interfere. E outra quinta situação, a idade. Crianças têm mais tendência a fazer cicatrizes hipertróficas do que adultos, né? Nossa, que As pessoas interessante. é uma coisa que as pessoas sempre perguntam: ah, mas uma criança cicatriza melhor? Uma criança cicatriza bem, ela cicatriza rápido, porém com mais chance de hipertrofias, porque a pele está mais firminha, ela tem mais colágeno, então ela tem essa chance.
Nessa semana agora que eu me liguei, porque falaram em uma live, eu acho que foi a doutora Elô Manfrim, sabe, a de Maringá? Aham, sim. Então, ela falou que a paciente ideal é as mais idosas, porque a pele fica mais fácil, a cicatriz fica mais Sim. bonita, né? Porque a cicatriz, o que que ela é? Ela é um acúmulo de colágeno, né? Na verdade, assim, o cimento que faz a cicatriz é o colágeno. Portanto, um paciente que tem mais colágeno tem mais cimentinho para fechar, entendeu? Uma criança tá super nutrida de colágeno. Uma paciente oriental é muito menos flácida do que uma paciente branquinha, concorda? Uma japonesa, em geral, envelhece menos. Sim. Portanto, na genética tem mais colágeno. Então, pessoas com mais colágeno têm menos flacidez, isso é bom, porém, tem chance menos favorável para cicatrizes. Uma mulher de mais idade, 40, 60 anos, 40 não, né? Porque eu tô me sentindo nova com quase 40. Mas, enfim, o entorno de seus 60 anos tem a pele tão fina que a cicatriz já vai ter pouco cimento, portanto, resultados mais agradáveis. Que interessante. E o Botox, ele pode ser usado também para evitar uma cicatriz Isso, então, assim, keloidiana? com estratégias para a gente melhorar uma cicatrização, né? Então, executar da forma apropriada, escolher o melhor local para colocar a cicatriz, né? Em lugares onde possa ser escondido, isso é uma situação favorável. E aí, estratégias. A forma que você vai aplicar os pontos, os curativos que você vai usar, a pressão, o repouso para não ficar fazendo força e dificultando a cicatrização também é uma estratégia de melhora. E a toxina hoje em dia já se mostra uma estratégia de melhora na cicatriz, né? Então, alguns pacientes que já têm um histórico menos favorável, por exemplo, a gente aplica a toxina ou no intraoperatório ou depois de uma semana, mais ou menos, para tentar conduzir melhor. Não se sabe ao certo, eu não sei exatamente o que a doutora Elô comentou, mas não se sabe ao certo o mecanismo que ele tem essa interferência. Mas a gente já percebe uma boa experiência já. Uhum. Eu tenho uma cicatriz bem grande aqui na minha testa, que eu tive um acidente automobilístico há uns anos atrás. E por acaso é uma área que eu sempre fiz toxina. Por acaso, né? Que a gente acaba trabalhando aqui. Eu já fazia toxina antes, continuei fazendo. E essa cicatriz praticamente desapareceu, assim. Então, se foi da toxina, não tenho certeza, mas tem essa possível correlação positiva. Uhum. Perguntaram sobre a técnica de recuperação rápida também. Da técnica de recuperação rápida. Então, a técnica de recuperação rápida, que é uma técnica que hoje em dia se fala bastante, né? Até porque a Mari tem como seguidores vários cirurgiões que aplicam e que fizeram esse curso, é uma técnica para prótese de mama, né? Então, o que ela é? É um tipo de técnica cirúrgica que o paciente tem uma perspectiva de se recuperar mais rápido, em poucas horas já está realizando movimentos livres em relação aos braços. É indicado para quê? Para aquela paciente que tem indicação de colocar prótese de mama. Então, não é para paciente que tem flacidez e que vai precisar de mastopexia. É para paciente que tem pouca flacidez, onde simplesmente a colocação do implante vai ser a cirurgia indicada. Então, o paciente se recupera mais rápido. Por quê? Porque a técnica cirúrgica tem, digamos, estratégias mais delicadas, com menos trauma, com menos sangramento, com mais cuidado intraoperatório, além da técnica anestésica, também que tem um direcionamento específico, porque o paciente acorde muito rápido e se recupere de forma muito confortável, ao ponto de, em poucas horas, estar acordado, desperto, comendo, tomando banho sozinho e se movimentando. Então, eu tentei ser mais breve, mas é basicamente esse tipo de situação que a gente chama de R24R. Uhum. E bebê até que peso pode pegar no colo logo após a cirurgia? Como que eu faço, tá, Mari? Então, assim, eu no primeiro dia, eu peço para a paciente não fazer tanto esforço. No primeiro dia, porque ela acabou de acordar da anestesia, enfim. Então, eu libero completamente o movimento no primeiro dia. Ela pode tomar banho sozinha, pode prender o cabelo sozinha. No dia seguinte, que ela já vai estar mais bem recuperada do ponto de vista até anestésico e tal, ela pode carregar, fazer força até 15 quilos, mais ou menos. Pode dirigir. E as tarefas do dia a dia, com movimentos, né, controlados, é claro, ela vai poder realizar praticamente tudo.
Atividade física pesada, por exemplo, academia, musculação, a gente vai esperar um pouco mais, porque aí é uma atividade extra, né? Então, a 24R te libera completamente para a rotina do dia a dia. As atividades de esforço, a gente vai esperar em torno de 15, 21 dias para começar a liberar para exercícios. E é preciso usar sutiã depois? Olha, a gente sempre recomenda que o paciente possa usar um sutiã modelador, né? Mas nesse tipo de técnica, você não precisa, não é recomendado que você use nada muito apertado, tá? Então, você usando um top delicado no pós-operatório é suficiente, ok? Não precisa ser nada muito incômodo, muito ajustado. Normalmente, eu recomendo para minhas pacientes que o primeiro mês elas usem roupas ou um top, enfim, ou um modelador cirúrgico de forma confortável e evitem por até 2 meses sutiãzinhos com aro muito estruturado, aquele marcadinho, porque ele vai acabar incomodando e machucando ali na área da cicatriz. Mas isso é por uma questão de conforto, ok? A partir de 2 meses, daí a paciente pode usar qualquer sutiã. E claro, se ela quiser ficar sem sutiã, também ela pode, né? Porque é um tipo de técnica onde a gente valoriza a estruturação natural da prótese, né? Que o músculo possa estruturar. Então, geralmente, seguindo essa técnica, respeitando o tamanho do tórax do paciente, escolhendo uma prótese proporcional para o paciente, muitas vezes ela nem vai precisar, nem vai querer usar sutiã. Mas no pós-operatório, via de regra, eu oriento um top, mas de leve compressão e não de compressão importante. É indicado drenagem no pós-operatório? Não é, para essa técnica, Mari, não é fundamental. Mas, assim, eu gosto muito de drenagem, tá? Eu acho que gera conforto para o paciente. Em União da Vitória, quem me atende muito é a Bruna, né? Que você conhece, que é uma excelente profissional. A Cláudia Camilo passou por aí, me atendeu muitos anos, é uma querida também. Hoje ela está em outra região ali de Santa Catarina, mas também sempre me atendeu. Tem a Aline também, que é uma ótima fisioterapeuta. Então, quando a paciente pode fazer, eu acho que é interessante, não só pela mama em si, mas para o alongamento do pescoço, para outras áreas. Então, para a 24R não é fundamental, mas se possível, auxilia, certo? Para mastopexias, né, de mama, porém com mais tratamento de pele, eu acho que é bem importante, acho que ajuda muito a paciente, porque a paciente daí na mastopexia vai ficar um pouco limitada, e aí ela começa a sentir dor em outro lugar. Ela nem sente dor na mama, ela sente dor no pescoço porque ela não está dormindo direito. Então, eu acho que a reabilitação, que eu chamo, né? A reabilitação pós-operatória vai corroborar em outros aspectos. Lipoaspiração é fundamental a drenagem, né, Bruna? De preferência com uma profissional tão boa quanto a Bruna. Tem várias boas profissionais, é que a Bruna que a gente tem mais contato. Lipoaspiração é importantíssimo, abdominoplastia é importantíssimo, a drenagem. E cirurgias faciais, que eu também faço muitas, né? A Bruna nos acompanha bastante. Aí eu acho que é fundamental, né? Porque a drenagem ajuda o edema, regride mais rápido e o paciente não fica sofrendo de se olhar edemaciado. Porque se o edema tá no teu peito, você usa o sutiã, você esconde e você acaba esquecendo. Agora, nas cirurgias de pálpebra, você acaba cansando de se ver inchada, você vai ficando ansioso, enfim. Então, se você puder relaxar, né, desinchar mais rápido, vai ser mais confortável o teu pós-operatório. Perguntaram também se pode ser feita essa técnica aliada a lipo. Pode. Pode sim. Alguém perguntou ali de fisioterapeuta que eu indico em Guarapuava. Isa, então assim, ó, em Guarapuava tem excelentes profissionais, tá? A Juliana Carvalho é uma profissional que me atendeu por muitos anos. Hoje ela está no Pinhão, mas ela ainda nos acompanha. Ela é excelente, ela trabalhou direto anos na minha clínica. Então, ela é a pessoa que eu sei que faz, né, super bem. Hoje tem a Bianca, que é uma outra profissional que me atende também, que é muito boa. Tem a Carol, ali do Futura, que é muito boa. Tem um treinamento super específico para pós-operatório também. Que eu tô me lembrando de cabeça são essas. Então, Bruna, Carol, Bianca, Juliana Carvalho, são excelentes profissionais aqui em Guarapuava. Mas eu posso estar esquecendo de algumas, eu tô falando das que me atenderam por mais tempo. A Carol é ótima, vai na Carol que ela vai dar conta.
Eu ia falar, a Bruna, ela vai fazer o curso de LTF, Que legal! vai trazer para a região também, igual você trouxe a Sim, técnica da de recuperação rápida, recuperação. ela vai trazer a LTF. Então, eu acho que é um diferencial e tanto. É, porque a recuperação não é qualquer drenagem que resolve, né? Mari, eu sempre falo, às vezes a paciente me diz, eu tenho uma prima, eu tenho uma conhecida que faz massagem, ela pode me atender, doutora? Então, assim, eu não tô aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, mas a reabilitação não é uma mera massagenzinha, né? Ela é uma técnica onde as meninas estudam, se preparam, investem em treinamento, em material. Então, faz diferença. E não adianta, Mari, você indicar uma drenagem. Claro que assim, é muito particular de cada profissional, mas assim, não adianta você indicar uma drenagem 2 semanas depois da cirurgia, né? Onde a paciente, tudo que ela tinha para sofrer, ela já sofreu. Então, eu direciono que o paciente faça a primeira sessão poucas horas depois da cirurgia, né? Então, eu trabalho muito com abdominoplastia e lipo, que são cirurgias mais amplas, que dependem de um pós-operatório assim um pouquinho mais trabalhoso. Então, quando a Bruna já vai ali no pós-operatório, no dia seguinte, no hospital mesmo, as meninas atendem os meus pacientes, o paciente já senta, ele já levanta melhor, ele já tem um pouquinho mais de disponibilidade, ele não me demacia tanto. Então, assim, quanto precocemente começar, melhor vai ser o resultado. Então, inicialmente é para regredir o edema, para aliviar o conforto. Na sequência, vai ter aliviar as possíveis fibroses que a lipoaspiração vai proporcionar. E depois de um tempo, né, ali 15, 20 dias, já vai ter também todo o trabalho de liberação miofacial, do controle da musculatura, respiração, que também a fisioterapeuta vai sugerir. Então, pós-operatório de cirurgias maiores, especialmente mastopexia, lipoaspiração, abdominoplastia, é fundamental uma pessoa bem treinada. Não é qualquer massagem, é uma massagem com questões, é um tratamento técnico específico. Uhum. O que a doutora acha da lipo de seringa? Acabaram de mandar ali na caixinha de perguntas. Lipo de seringa. Bom, então assim, ó, a lipo, as pessoas adoram dar vários nomes, né, Mari? Você com o teu perfil, você sabe, o povo adora chamar de hidrolipo, mini lipo. Então, assim, lipo é você aspirar a gordura através de uma cânula. O mecanismo pode ser variado, tá? Então, assim, quando eu quero coletar pouca gordura, especialmente quando eu quero usar essa gordura para, por exemplo, enxertar no rosto, que eu faço praticamente em 100% das minhas cirurgias na face, ou quando eu quero aplicar na mama para corrigir irregularidades, que também a gente usa muito a cirurgia híbrida, eu coleto com uma cânula pequena, bem fininha, associado a uma seringa, tá? Porque eu preciso coletar a gordura. Não adianta ela ir para o sistema de lipoaspiração para ser eliminada, ela tem que ficar comigo. Então, eu coleto numa seringa. Porém, existe pessoas que vão fazer uma lipo grande só na seringuinha. Então, a seringa é para... Não sei se eu estou conseguindo explicar, porque a pergunta foi um pouquinho vaga. Mas quando eu quero coletar gordura, sim, eu vou usar uma técnica delicada para tirar pequenos flocos e eu vou coletar através de uma seringa. Porque se eu pegar no lipoaspirador, ele aspira tão forte que ele traumatiza aquela célula de gordura. E eu quero que ela esteja viável. Portanto, eu vou fazer movimentos delicados. Mas, se for uma lipo pequena, em um ambiente ambulatorial, é possível fazer com seringa. Não sei se eu respondi. Uhum, perfeitamente. E já que você falou sobre a mamoplastia híbrida, poderia aprofundar um pouco mais, né? Que é bem interessante. Certo. Então, assim, as nossas mamas, elas têm diferenças, né? Elas têm diferenças entre elas, né? Eu brinco que as mamas não são irmãs gêmeas, elas são, às vezes, primas, com suas assimetrias e diferenças. Então, só colocar o silicone, muitas vezes, não supre toda a correção dessas diferenças. Então, muitas vezes, a gente pode acrescentar volumes localizados através da aplicação de gordura do próprio paciente. Então, além do silicone, que é um método de aumento, a gente vai acrescentar gordura, né? Portanto, híbrido, né? Vai ter 2 métodos para volumizar a mama.
Existem situações onde, por exemplo, a paciente não pretende colocar silicone, tá? Aí a gente pode usar a gordura para complementar um pouco o contorno da mama, mas lembrando que a gordura não vai dar muita projeção, ela vai dar contorno, portanto, mas ela não vai levantar a mama, ela não dá tanta projeção anterior como o silicone faz. Então, não dá para a gente comparar essas duas situações, eles não são comparáveis e substituíveis, eles são métodos que se complementam, que uma coisa ajuda a outra. Uhum. Perguntaram se dá para fazer mamoplastia e rinoplastia, se você faz. Se eu faria mamoplastia e rinoplastia? Isso. Olha, normalmente não, tá? Hoje em dia, eu opto por evitar cirurgias muito longas no mesmo momento. É possível associar? Sim, é possível. Mas eu, Marilise, hoje em dia, dificilmente faria uma mamoplastia com rinoplastia. Porque a rinoplastia é uma cirurgia extremamente delicada, muitas vezes demorada, que tem uma série de etapas técnicas. E aí você associar mais uma cirurgia de implante, eu acho muito demorado, mas isso é uma escolha minha, tá? Existem profissionais que fazem em conjunto, sim. E eu já fiz isso antes? Sim, já fiz várias vezes. Hoje, eu opto por focar numa área, evitando cirurgias muito longas. Se for uma lipo, que não seja tão volumosa com a mama, ok. Lipo com o abdômen, tá na mesma região, então faz todo sentido fazer junto. Agora, uma coisa lá no nariz, que vai ser demorada, com uma mama que pode ser demorada, eu não considero tão prudente. Mas é a minha opinião própria. Uhum. Perguntaram ainda sobre a técnica de recuperação rápida. Depois de quanto tempo pode voltar a trabalhar? Depende do teu trabalho, tá? Não sei se a pessoa designou ali qual que é a função. Mas, por exemplo, para uma mulher que desempenha uma função administrativa, vamos supor, eu estou trabalhando de home office em casa, ou sou secretária, ou trabalho numa empresa onde eu não vou fazer força, eu só vou digitar, pode voltar no dia seguinte, tá? Porque ela está liberada para movimentos. Agora, eu sou uma personal trainer. Aí você pode até ir para a academia, supervisionar teus alunos, acompanhar, movimentar, porém eu não vou querer a personal pegando peso, carregando, fazendo muito esforço no dia seguinte. A gente vai esperar pelo menos uns 15 dias para esforços intensos. Lembra que eu falei? O esforço vai ser até 15 quilos. Então, depende do tipo de atividade. Mas para uma atividade administrativa que não exige esforço físico, no dia seguinte ela pode voltar. Uhum. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Eu vou colocar na telinha. Acho que fica melhor. Existe a possibilidade de uma cirurgia de mastopexia se estender o corte para a lateral da mama e puxar a pele das costas? Olha, a mastopexia, ela é uma cirurgia da mama, né? Então, a extensão da cicatriz vai ser variável, vai depender até onde tem preguinha na lateral da mama. Então, há mulheres que têm essa prega bem longa, ok? Eu, muitas vezes, associo lipoaspiração na lateral da mama. Então, é natural que essa região lateral fique um pouquinho flácida após a lipoaspiração. Portanto, a cicatriz vai expandir até a região, avançando os limites da mama para corrigir o acabamento, tá? Agora, existe alguém que está escrevendo ali lifting, né? Enfim, cirurgias circunferenciais no tórax, que vai passar muito lá para as costas, aí depende da indicação. Eu não acho que cicatrizes completas nas costas, nesta altura, fiquem estéticas. Eu acho que elas não ficam muito bonitas. Então, normalmente, eu vou trabalhar até mais ou menos a linha axilar, dependendo da flacidez existir ou não. Tá? Mas se a mama é grande, se ela é uma mama com base ampla, ela vai se estender até lá atrás para fazer um bom acabamento. Já que a gente entrou no assunto de mastopexia, eu vou perguntar uma outra pergunta que perguntaram antes. Quando é indicado colocar prótese e quando não é indicado? Na mastopexia, isso. Quando a paciente tem bastante volume na mama, tá? Quando a mama dela, além de ter uma pitose, que é a queda, tem um bom volume, quando é uma mama firme, densa, mesmo que caidinha, eu não recomendo prótese. Tá? Eu recomendo simplesmente a mastopexia, porque você já tem um certo volume, esse volume vai levantar e vai ficar favorável.
Se a mama for bem vazia, se além de caidinha, ela for vazia, flácida, sem nenhum volume, aí a mastopexia com implante vai estar indicada, certo? Por que que eu não indico prótese para todo mundo? Porque a mastopexia, quando tem muita flacidez, Mari, ela é tecnicamente delicada de ser executada. Ela tem muitas chances de problemas, de cicatrização, da posição da areola. Então, se você já tem toda essa técnica complexa, né? Essa execução vai ser desafiadora. Você ainda por cima quiser acrescentar um implante, você vai estar tendo mais dificuldades, porque o implante pode ter mais risco de infeccionar, de ter problemas a longo prazo. Então, quem tem volume, um bom volume, na minha opinião, pode ficar sem um implante, né? Então, mas é claro que cada caso é um caso. É difícil falar isso numa teoria. Cada paciente vai decidir se a paciente tem vontade de ter implante ou não e tudo mais. Uhum. Perguntaram também sobre a mastopexia em 2 etapas, que primeiro é feita a mastopexia sem prótese, daí depois de um tempo é colocada a prótese. Então, justamente por essa questão que a gente comentou, que quando a flacidez é muito importante, você montar essa mama, você levantar a areola, trabalhar o formato, é tecnicamente muito desafiador. Então, quando a mama tem uma flacidez considerável, que a questão cirúrgica vai ser bem delicada, colocar o implante vai gerar mais riscos. Então, o que opta-se? Por fazer a mastopexia, desenvolver, colocar a posição da mama, né? Colocar ela no formato que você deseja, num momento, esperar isso cicatrizar, dar tudo certo, e depois, em torno de 3, 4, 6 meses, colocar um implante, tá? Então, essa é a mastopexia em etapas. Quando que eu indico, Mari? Não é sempre que eu recomendo assim, porque quando eu acho que a paciente já tem uma mama bem complexa, eu acho que ela pode ficar sem implantes, certo? Agora, por exemplo, hoje, tá? Eu atendi uma paciente no meu consultório que tinha operado há anos atrás, até não tinha sido comigo, e ela teve um problema na prótese, ela precisou tirar o implante. Aquela cicatriz não ficou bonita, levou anos, ela teve 2 gestações e tal, agora ela me procurou para colocar prótese. Então, a cirurgia dela é praticamente uma reconstrução, porque ela tem uma cicatriz atrofiada. Então, eu não faria numa etapa só. O que eu faria? O que eu ofereci para ela? Ela me olhou surpresa até, assim, tipo, meu Deus, onde você tirou isso? Então, eu sugeri usar a primeira etapa para corrigir formato, para preencher com gordura o polo inferior, que estava muito diferente de uma mama e de outra. Depois, tudo correndo bem, iria para a etapa mais desafiadora, que é a colocação do implante. Por que a gente fala que o implante é desafiador? Porque ele é um corpo estranho. Então, um corpo estranho, apesar de, claro, o nosso corpo tolerar muito bem e tudo mais, ele tem risco de infeccionar, ele tem risco de ter problemas. Então, você prefere ter um ambiente controlado para daí colocar o implante. Elas têm medo, né, desse fato de ter que esperar um tempinho sem a prótese. Elas querem já de imediato. Mas é a melhor então, assim, solução mesmo. Exatamente, porque o que acontece? Se você tiver um problema, você vai ter que esperar igual, né? Isso que eu falei, uma coisa é você saber que você tem uma dificuldade e você realizar isso em etapas, sabendo que você vai chegar na etapa com segurança, do que às vezes você querer arriscar e, na verdade, uma coisa que era para ser em 2 etapas, virar 3. Porque se faz uma cirurgia que pode dar errado, você tem que fazer outra, tirar o implante, esperar mais um pouco e colocar o implante. Resumindo, são 3 tempos. Mas volto a falar, não é algo corriqueiro, pelo menos na minha prática, tá, Mari? Não é sempre que eu indico, mas alguns momentos é necessário, tá? Algumas cirurgias são bem mais complexas. Uhum. Perguntaram sobre a bichectomia, se ela deforma mesmo o rosto. Bichectomia é uma técnica de cirurgia bem antiga e eu acho que poucos pacientes têm indicação, tá? A maior parte dos pacientes que me procuram para bichectomia não tem indicação, certo? Então, assim, a bichectomia, a maior parte das pessoas que me procuram tem o rosto redondinho ou com muito volume e querem melhorar o volume do rosto. Só que chegam pedindo bichectomia porque ficou uma palavra muito, digamos, popularizada. Então, a maior parte dos pacientes que vislumbra uma bichectomia pode ter hipertrofia desse músculo aqui, que é o músculo masseter, tá? E aí, tirar a gordura na frente não vai resolver nada, mas a gente pode reduzir o volume aqui através de botox nesse músculo, tá? Esse músculo é o músculo da mastigação
E tem pacientes que têm ele muito forte, como se tivesse uma musculação, deixa o músculo gordinho, que quando você faz a toxina, são normalmente 3 pontos nesse músculo, ele murcha e ele corrige o contorno e suaviza o contorno do rosto. Então, essa é uma tática para não realizar bichectomia, porém realizar emagrecimento da face, tá? Então, assim, posso te falar, a maior parte de quem me procura não precisa da bichectomia. Outra coisa, quem se incomoda com o volume aqui, muitas vezes tem uma deficiência de contorno do rosto, contorno ósseo, tá? E, portanto, esse rosto é um pouquinho mais para trás, o queixo é mais para trás e acaba caindo uma preguinha, entendeu? Então, não é que tá sobrando gordura, é que tá faltando apoio aqui. Então, eu opto por fazer um preenchimento do queixo. Então, em geral, quem me procura para bichectomia, raríssimas vezes tem indicação. A maior parte das vezes eu vou sugerir melhorar o contorno do rosto através de preenchimento com ácido hialurônico no queixo ou botox de masseter. Só tirar a gordura, eu acredito que a maior parte das vezes não resolve. Tanto que eu recebo muito paciente que já fez bichectomia e continua ainda insatisfeito. Então, não acho que seja uma técnica assim tão simples e tão difundida como é. E o que eu sinto muito, Mari? Que os pacientes hoje em dia, claro, tem muita informação. Então, o paciente chega buscando o procedimento. E, na verdade, o ideal é que a gente avalie a queixa do paciente, né? Como qualquer outro médico. Eu vou lá, por exemplo, eu vou no cardiologista, eu não chego perguntando, eu quero tomar um propanolol. Não, eu conto o que eu sinto, o colega com experiência vai avaliar e vai me direcionar. Então, o que eu gosto do paciente? Ele fala que é bichectomia. Eu falo, mas o que está te incomodando? Né? Então, vamos avaliar o que te incomoda. Não, porque eu não posso te vender uma coisa. Eu tenho que entender o que você precisa. O que te incomoda, aí eu vou avaliar. E, normalmente, a bichectomia, raríssimas vezes, ela está indicada. Tá? Então, meu rosto está muito gordinho. Você está dentro do teu peso? Porque se você está super acima do peso, é óbvio que o teu rosto vai estar em coerência com o corpo acima do peso, né? Então, isso é um ponto importante. O teu contorno ósseo está satisfatório? Se o contorno não está, que é a maior parte dos casos, melhorar o contorno é a saída. E não tentar tirar a gordura de onde já está flácido, depois vai ficar pior. Espero que... A Grazi comentou ali, já fiz bichectomia e continuo insatisfeita. Então, Grazi, eu recebo muitos pacientes nessa condição, tá? Olha, em União da Vitória mais até do que em Guarapuava, por acaso. Sério? Eu recebo muito porque aqui é uma febre mesmo. A maioria das minhas amigas, todas já fizeram. Eu queria fazer, mas eu tenho medo, né? Eu tenho muito receio, porque eu tenho bastante informação. Então, quando eu tenho bastante informação... Você consegue julgar isso melhor. Eu fico em cima do muro. Mas, realmente, União da Vitória é uma cidade que tem uma certa proliferação de bichectomias. E as pacientes, pelo menos que me procuram, continuam insatisfeitas. E daí a gente vai diagnosticar e a gente observa que talvez o tratamento não foi bem indicado, né? Que eram outras estratégias seriam melhores. Uhum. E também assim, aquelas cirurgias de correção de asa de nariz. A última paciente que me procurou, ela chegou, eu quero uma lectomia. Ela estava de máscara. Eu falei, mas por quê? Porque me falaram que eu preciso. Eu fui examinar, não era o caso. Ela, não, mas eu já fiz a bichectomia, mas eu não gosto. Eu falei, bom, então você está afim de procedimentos. Você tem que procurar fazer uma análise na tua face como profissional capacitado para isso e aí planejar quais tratamentos vão chegar aonde, né? Aqui também tem febre de alectomia? Tem. Nossa. Pelo menos tem que na verdade, não são os médicos, né? Os cirurgiões plásticos que fazem isso, né? Elas acabam recorrendo aos dentistas. Profissionais que treinam um procedimento e não que treinam uma análise facial, uma compreensão do envelhecimento e tudo mais. Mas aí os pacientes têm o direito, porque também ninguém está sendo obrigado a fazer, né, Mari? Hoje tem como se informar, você pode procurar, né? Por exemplo, o teu perfil é um perfil que informa muito, de uma forma super descontraída, acaba informando bastante, porque aí muito cirurgião bem respeitado participa do teu perfil e responde ali. Tem N profissionais com Instagrams super abertos para discutir ideias. O nosso Instagram sempre está aberto para conversar. Hoje tem a telemedicina, onde você tem possibilidade de mandar uma foto e o médico analisar. Então, assim, não caiam em fria, gente. Procurem uma boa análise, porque se você só continuar insatisfeita, melhor. O pior é se você tiver uma sequela, né? Uma paralisia por uma bichectomia, um problema assim, aí pode ser muito mais sério.
E a maioria das minhas amigas que fizeram, elas ficaram com algum problema no nervo, assim, não sei se é paralisia, mas amortecido, alguma coisa Isso, assim que uma ela... parestesia pode acontecer, de Isso. ficar um pouco anestesiado a região, ou até ter alguma dificuldade motora nessa área. Pode acontecer, porque é Uhum. uma região anatomicamente bem sensível. Eu vou aqui para a próxima perguntinha. A gente aprofundou na bichectomia, né? É que a união da Vitória e a bichectomia é polêmica, realmente. É. Acho que 9 em cada 10 tem bichectomia. Pois é. Sabe o que que eu vejo, Mari? Por exemplo, União da Vitória e Guarapuava são cidades que não são longe. Eu não sei se você já veio aqui para Guarapuava. Não, mas são pertinho mesmo. São pertinho, mas elas têm tipos de pacientes muito diferentes. Culturalmente são bem parecidas nesse sentido, mas a origem das pessoas, a origem racial é muito atípica. Então, Guarapuava é super misturado, entendeu? Tem gente de todas as caras. União é uma região que tem muitos descendentes eslavos, né? Que são mulheres polonesas, ucranianas, que têm rosto amplo, que são rostos bem lindos, olhos muito bonitos, mas em geral tem um certo volume na face, que é super bonito, porque você vai ver uma polonesa, uma ucraniana, ela não envelhece nunca, elas têm a mesma cara para sempre, né? Mas aí, às vezes, essa menina, quando tá jovem, ela se incomoda com o formato da face e quer mudar. E, na verdade, é um formato favorável que vai fazer com que ela envelheça super bem. Então, isso que eu falo, as características raciais, genéticas das cidades também é algo que a gente tem que entender, que às vezes é a tua origem. Ter um rosto mais amplo não é um problema. É simplesmente uma situação. Aconteceu o caso da Demi Moore, né? Ela apareceu com essa parte aqui bem estranha. Não sei se ela fez ou não fez a cirurgia. O caso da Demi Moore foi muito estranho, né? Ninguém sabe exatamente o que que ela fez, assim. Eu já vi muita especulação, mas que ela ficou muito estranha na última aparição dela. Eu vi muita especulação que ela teria feito um preenchimento muito superficial, que ela poderia ter feito uma bichectomia que afundou muito aqui. Mas eu não, realmente o que ela fez a gente não sabe. Alguém me perguntou se eu vi alguma lectomia que deu errado, a Deunima. Deunima, eu não vi, tá? Eu não peguei pessoalmente nenhuma lectomia que deu errado. Até porque as pacientes não vieram realizando, elas vieram só me questionando. Mas eu já vi N grupos de WhatsApp circulando casos dramáticos de lectomia. Porém, é uma cirurgia que, quando tem uma boa indicação, ela fica muito interessante e tem pacientes que têm uma indicação muito precisa, tá? Eu mesma realizo quando faço rinoplastias, às vezes precisa fazer a lectomia. E não é uma técnica ruim, só que tem que estar dentro da indicação. Uhum. Obrigada. Achei bem interessante a abordagem sobre a bichectomia. A bichectomia é polêmica. Aqui, ó. Toda lipo, independente do biotipo da pessoa, pode-se deixá-la com o famoso corpo violão? Não. O corpo violão é o que a gente chama do padrão ginecoide, tá, da mulher. Ele é algo decorrente do biotipo, ou seja, características genéticas, né, que é o que a gente acabou de falar, que são origens familiares. Então, assim, a mulher que vai ter corpo violão é aquela mulher que tem tórax estreito e quadril. Portanto, faz uma curva em ampulheta, em violão. Então, assim, esta mulher só vai ter essa característica porque ela nasceu assim. Às vezes, ela cria gordurinha em outros pontos, e essa gordurinha esconde esse corpo violão. Ao trabalhar uma lipoescultura, ou até simplesmente emagrecendo, ela vai resgatar esse formato. Aquela mulher que tem um tórax muito amplo e um quadril curto, digo estreito, me desculpa, nada vai fazer ela ter um corpo violão, tá? Absolutamente nada, independente da lipo que ela tenha. E isso é uma coisa assim que sempre a gente discute no consultório. Biotipo é algo que a gente não consegue mudar, né? Então a gente tem que o quê? Entender o corpo da gente, compreender pontos favoráveis, formas de usar uma roupa que vão te valorizar e entender a mesma coisa. Ah, eu ia ficar bonita com olho azul? Ah, eu ia me sentir linda, mas eu não tenho. Tipo assim, tem coisas que vão muito além. Ah, eu posso usar uma lente de contato? Até posso, mas nem sempre fica tão natural. Então, biotipo não muda. Não é todo mundo que tem corpo violão e depende dessas curvas, tá? Aquela mulher que tem quadril vai favorecer o corpo violão. Quem não tem quadril não vai ter corpo violão
Jamais. Ah, mas se eu colocar preenchimento no bumbum, ele vai valorizar a curva, mas ele não vai mudar completamente o biotipo. E o biotipo é uma questão óssea. Então, ele não tem como ser alterado. Perguntaram aqui também sobre a Mommy Makeover. A Mommy Makeover. Então, Mommy Makeover é um termo americano, né? Porque você sabe que os Estados Unidos é um lugar que se faz muita cirurgia plástica também. Isso também é muito comercial lá. Que são aquelas cirurgias que a gente faz depois que uma mulher tem bebê, né? Porque na gestação, nosso corpo muda, a amamentação muda, criar filhos e não se cuidar muito no começo, a gente também acontece. Então, é aquele termo que você fala para a mãe fazer algumas cirurgias para melhorar, resgatar todo esse contorno, que muitas vezes envolve mastopexia, né? Que é levantar a mama para corrigir flacidez, com ou sem prótese, e trabalhar a lipoaspiração com abdominoplastia para corrigir a flacidez do abdômen. Então, makeover é essa mudança e mami é de mama, de mamãe, porque é decorrente da gestação. É basicamente isso. E quanto tempo depois de ter o bebê pode fazer a cirurgia plástica? O ideal é que você espere pelo menos 6 meses do final da amamentação, tá? Então, amamentei 1 ano, vou esperar mais 6 meses. Amamentei 1 mês, vou esperar mais 6 meses. Por quê? Porque o corpo da mulher muda muito ainda, né? Pensa que o corpo leva 9 meses se desenvolvendo, né? Numa gestação. Ele não vai recuperar tudo da noite para o dia. Então, intervir cirurgicamente é muito cedo ainda. Existem coisas que precisam estar melhores adaptadas no teu próprio corpo. Então, isso do ponto de vista estético. Do ponto de vista funcional, também é importante, porque às vezes a mulher está com um bebê muito pequeno, né? A gente fica ansiosa, eu sei, eu tô numa 3ª gestação. É claro que você quer estar bonita, mas você tem que estar mentalmente bem, você tem que estar segura, você tem que ter pessoas para te ajudar com o teu bebê. Então, você querer operar muito precocemente, muitas vezes não vai dar certo, tá? Então, tem a questão funcional ali, da função da família e a função da mãe. E sem falar nas questões metabólicas. Porque uma mulher no pós-parto, a questão de coagulação, tudo pode ficar alterado. Então, operar muito precocemente pode aumentar o risco de trombose, de problemas, de complicações na cirurgia. Então, eu oriento que se espere. E aí, então não vou fazer nada, doutora, vou ficar aqui com o meu corpo horroroso? Não. É importante melhorar postura, respiração, coisas que você vai fazer sozinha, porque a cirurgia não vai melhorar a tua postura, a cirurgia não vai melhorar a tua força muscular. Isso são coisas que você vai adquirir treinando. Então, hoje tem ótimos treinamentos para isso. A Steph, que é a minha personal aí do União da Vitória, não sei se você a conhece, mas a Steph desenvolveu comigo um trabalho bem legal na minha primeira gestação, de controle de respiração, que não é um exercício hipopressivo, é um exercício que se chama é um exercício que chama manobra de Brace. Tem um perfil bem legal que chama Gisele Monteiro, que desenvolve melhor esse treinamento e melhora muito a flacidez na região abdominal. Tanto que eu estava assim, plenamente satisfeita com a minha barriga. Depois do segundo filho, mas daí eu resolvi dar esse upgrade aí, tentar mais um. Vamos ver se eu vou conseguir resolver sozinha depois. Mas assim, esse treinamento é muito importante. Então eu oriento todo mundo. Teve filho, não dá para operar agora? Treina controle, força de músculo. Porque uma abdominoplastia, ela vai fechar a musculatura, a diástase? Sim. Mas eu sempre brinco, a diástase é como se fosse um espartilho, Mari. Você pode fechar o espartilho cirurgicamente, entendeu? Só que se o tecido for porcaria, você comprar um espartilho baratinho, mesmo fechado, ele abre. Entendeu? Uhum. Então, a cirurgia é o fechamento do ilhós. Só que o controle, o tônus, é o paciente que treina. É o treinamento que você precisa executar. Então, por isso que eu falo, é importante estar treinando, é importante estar fortalecendo, porque isso a cirurgia não vai designar para você. Até para quem não teve filho ainda, né? Já para prevenir. Sim. Porque com a gestação, os nossos arcos costais, eles sobem também, eles armam, porque o bebê fica alto muitas vezes. Então, esse tipo de exercício que chama manobra de bracing, ele controla um pouco até a posição dos arcos costais, né? Então, a Step sempre fala, fecha essa costela, fecha essa escápula. Então, para controlar melhor a dinâmica do teu corpo. Mas, com certeza, tem outros profissionais que fazem, mas até um dia valeria a pena discutir com essas profissionais, fisioterapeutas, educadoras físicas, sobre esse tipo de treinamento, que eu achei, assim, fenomenal. Para mim, fez toda a diferença. Aí eu acabei entrando nessa 3ª fase aí, de uma 3ª gestação. Vamos ver se vai ter jeito depois também. Depois eu conto. Você pode combinar uma outra live, quem sabe nós 3, porque agora
pode fazer simultâneo. Aí você Sim, fala sobre sim, isso, né? Ela fala sobre o exercício, né? Que é bem exatamente. E interessante. A A Steph Bruna conduz também isso, participa. a Steph conduz isso super bem. E eu já vi a Dinira também, que é personal, uma vez falando sobre essa manobra no perfil dela. Então, assim, tem várias pessoas que entendem e podem assim, desenvolver esse tipo de treinamento, enquanto a mulher espera o bebê crescer, enquanto espera o tempo passar, né? Não adianta achar que a cirurgia é o último caminho. E às vezes a paciente fica chateada, mas eu sempre brinco. Eu prefiro que você saia chateada do meu consultório antes de operar, com a realidade que eu tô te colocando, do que você sair chateada depois que você já operou e não tá satisfeito, né? Então, essa é Isso é a minha... ótimo. É, se elas entendessem, né? Mas a maioria às vezes não entende, As infelizmente. pessoas estão muito imediatistas, infelizmente, né? Então, Hum. Aqui alguém tem tá uma perguntando. pergunta bem interessante da Tatiele. O custo dessa nova técnica de prótese de mama é muito maior do que a técnica tradicional? Quem não tem filhos, é indicado esperar para depois fazer a cirurgia? Olha, eu vou falar primeiramente a primeira parte da pergunta que é sobre o custo, tá? Então, assim, que é uma coisa até que a Mari colocou no perfil dela, acho que domingo, né, Mari? Alguma coisa sobre Uhum. custos e tal. Então, toda vez que você vai usar uma técnica que exigiu mais treinamento, materiais um pouquinho mais sofisticados, obviamente isso vai ter um custo um pouco maior, tá? Então, eu não digo que hoje a minha cirurgia de 24 horas é mais cara, porque hoje eu só realizo próteses através dessa técnica, porque eu considero que eu estou oferecendo o melhor que eu tenho para oferecer para o paciente. Então, agregou alguns custos, porque a gente usa alguns fios especiais, que são fios farpados, alguns materiais mais sofisticados, tá? Mas você tem, digamos assim, muitos benefícios, que a recuperação em 24 horas é um ponto, sim, mas na minha opinião, Mari, ela não é o principal ponto, porque, enfim, esperar um mês, uma semana também para mexer o braço, não acho que é fundamental. Mas o principal é você ter uma boa escolha do implante, uma boa técnica cirúrgica, uma cirurgia que você vai ficar satisfeita, que a mama não vai cair para o lado. Então, é tudo isso que você está adquirindo quando você escolhe um cirurgião que usa uma técnica mais sofisticada. Então, é possível que tenha um custo maior. Mas hoje, Mari, no meu consultório, eu respondo muito essa pergunta. Eu tenho, basicamente, um valor, é mais ou menos tabelado, né? Uhum. Dos meus honorários para uma prótese de mama e a paciente, essa é a técnica que eu vou desenvolver, tá? Porque a paciente, não é porque ela é em 24 horas, é porque ela tem vários pontos positivos, Sim. né? Então, é isso. Claro que os preços variam de região, de hospital, mas em geral o meu preço é o mesmo para a cirurgia de prótese. Casos mais complexos, aí claro, o preço vai variar, mas em geral prótese, para mim hoje é essa técnica que eu vou usar, salvo raríssimas exceções. Por exemplo, a pessoa tem uma anomalia no peitoral, ela é, por exemplo, uma fisiculturista, que aí desenvolve muita musculatura, e nesse caso talvez a gente não use a técnica dual plane submuscular. Então, casos e casos. Em relação a ter filhos, quem não tem filhos é indicado esperar? Bom, gente, isso. O que eu digo? Se a paciente chega para mim e fala, eu quero ter filho ano que vem, eu acho que ela deve esperar para ter filhos, para depois operar. Porque ela pretende se submeter a uma gestação a curto prazo. Então, uma gestação sempre vai gerar modificações no teu corpo, com prótese ou sem prótese, entendeu? Pode ser pouca? Pode ser ampla a modificação? Pode. Então, assim, como a gente não sabe prever o futuro, se você quer ter filhos dentro de 2 anos, eu acho que vale a pena esperar, tá? Agora, não, eu tenho 25 anos e eu quero ter filho depois dos 35. Então, óbvio, aí é claro que você pode operar antes, porque você vai ter um bom tempo de uso, né, digamos assim, do teu corpo, de satisfação, sem pensar nas mudanças que a gestação vai me proporcionar. Então, é isso que eu considero. Eu não tenho peito e eu não tenho prótese, eu nunca coloquei, mas isso foi uma decisão minha. Hoje, que o meu corpo já mudou muito por conta das gestações, talvez até eu coloque. Então, o que eu digo, também é muito do teu momento e da fase que você está na tua vida, né? Então, a decisão é algo que tem que ser pensado. Mas também se parece uma Barbiezinha. Eu lembro que muitos e muitos anos atrás, depois que eu fui saber que era você, mas você entrou ali na Cama Feuza, você tava com uma calça flare bege, uma camisa, talvez
um rosa chá, assim, mais ou menos. Uhum. Eu falei, nossa, tão bonequinha assim, aquele cabelo bem escovado, loiro, linda, linda. Ah, então fazia tempo, porque ó, esse cabelo para estar escovado ultimamente é difícil. Mas é difícil chamar atenção em União, porque União é um lugar de mulheres muito bonitas, viu? Nossa, quando eu comecei a morar aí, eu me surpreendia como é uma região de mulheres lindas, assim. Você vai em qualquer lugar, você encontra uma mulher linda. Você vai no Boticário, as funcionárias são lindas. Você vai lá no Açougue Sedanos, as mulheres são lindas. No São. Mercado Glória, todo mundo que está ali no caixa é bonito. E são pessoas totalmente normais, que nem tem procedimento, então é um lugar de gente bonito. Mas em Guarapuava também tem, viu? Se nós guarapuavanas vão falar. Deixa eu ver aqui, mandaram. Ah, eu ia falar, eu me empolguei aqui. Eu ia falar que tem os 14 pontos, né, da técnica de Sim, recuperação rápida, que também podem ser usados, quem sabe, numa técnica subglandular, ou fio farpado, sutiã sim. interno, o Eu não grip vou lembrar eles plane, né, agora que é o segredo do Thiago. isso. Eu não vou lembrar agora eles de cabeça, enfim, todos os 14 planos, mas é isso. É você, digamos, comprar uma cirurgia que vai te oferecer técnicas de segurança. Por outro lado, esses mecanismos têm um determinado custo, né? Porque, por exemplo, nos 14 pontos, envolve uma série de detalhes. Mais material, mais cuidado, mais antibiótico. Então, isso acaba ficando um pouco mais de custo. Mas é custo-benefício, porque, na verdade, você está levando benefícios. Então, não é simplesmente um preço mais caro, é um valor maior. E também um dos diferenciais é o funil de Keller, né? Isto. O funil, foi bom que você falou. O funil, acho que eu já mostrei algumas vezes nos meus stories. Ele é um funil de silicone, tá? Que vai evitar que o implante, ao entrar no teu corpo, toque em outras áreas da tua pele. Porque a nossa pele, ela é cheia de bactérias, que é a nossa microbiota da pele. E o corpo, né, a prótese, a hora que ela toca a pele, claro que ela arrasta junto bactériazinhas, que podem ser responsáveis por infecções sérias, mas em geral não são, mas pode acontecer pequenos aglomerados de bactéria que no futuro podem incomodar alguma coisa. Então, o funil tem esse objetivo. E ele é um material um pouquinho caro. Então, para a gente adquirir um funil, tem funis em torno de 400, 500, 600 reais. Então, assim, isso agrega, e ele é de uso único, você usa num paciente e joga fora, né? Então, o que o paciente está ganhando ali? O que ele está comprando? Ele está comprando a chance de ter uma cirurgia que vai ter menos risco de complicar, que vai durar mais tempo, que vai ter menos chance de contraturas no futuro. Então, é isso que ele está levando. Tecnologia e vantagem, porém, que tem um pouquinho de custo a mais. Ah, Ó, a doutora doutora Steph Stephanie. ali. A Steph é uma fofa, ela é uma querida. E ela é a mais pop do R24R. Ela que faz os melhores reels e tudo mais. Também é uma outra Barbizinha. Ela é uma barbizona, ela é Ah, uma é que ela outra. é mais alta, né? É, exatamente. Eu conheci a Steph num treinamento, a gente gosta muito de cosmiatria, então eu a conheci em São Paulo num treinamento, mas ela não lembra, mas aqui eu não esqueço, eu vejo uma pessoa, eu não esqueço. E aí eu a conheci nesse momento, né, Steph? Tomara que essa pandemia acabe para eu poder dar um pulo em São Paulo aí. A hora que meu bebê nascer, que eu vou estar toda murchinha, eu vou lá me preencher com a Steph. E o que é o sutiã interno? Que as meninas de União acho que não sabem ainda o que é. Certo. Então, assim, o sutiã interno, o que é esse termo? É uma forma de você dar apoio e suporte para o sulco da mama, tá? Então, o sulco, ele pode descer com o passar do tempo. O peso do implante pode fazer o sulco ceder. Então, o sutiã interno é uma forma de você fixar com pontos essa região para evitar que ela desça, tá? Então, ele é uma estratégia de sustentação do sulco mamário. Então, ele serve para essa posição. Porque a estruturação do implante, você precisa que ele tenha um controle na lateral, para o meio, para cima e para baixo. Então, o sutiã interno tem mais ou menos esse objetivo. Ele não é feito só para prótese, tá? Ele pode ser realizado tanto para mastopexias, para mamas redutoras, qualquer cirurgia de mama pode ter a necessidade do controle do sulco. Uhum. E ele pode ser aliado junto com a alça muscular, né? Que é a alça de Pode, onda. pode. Aí a alça muscular é uma estrutura do próprio músculo controlando a região inferolateral da mama, tá?
E o sutiã interno é realizado no tecido subcutâneo, ali na gordurinha e nas fáscias, que são camadas mais firminhas da... São estratégias cirúrgicas, basicamente. E elas são realizadas com mais controle, com um fio que tem pequenas farpinhas, que também é um dos pontos que, infelizmente, agrega custo, tá? Mas que ele gera mais controle na região. Eu tô terminando as lives uns 5 minutinhos antes. O nosso já tá em 4 para acabar. Porque eu fiz uma live na segunda com a doutora Pamela Matsudo, que é filha do doutor Paulo, o que fez a toxina botulínica pra estética. E acabou travando no final e eu não consegui salvar, sabe? Aí eu fiquei traumatizada. Sem e daí problema. tô salvando tudo antes pra não perder as lives. Então, eu queria agradecer a você pela live. Finalizei com você, né, a Semana das Mulheres. Obrigada. E muito obrigada a todas as meninas que participaram também aí dessa semana cheia de lives. Eu quase morri fazendo live todo dia, Imagino, nossa, você foi... Mas estamos aí. Mari, obrigada por ter me chamado. Adorei participar. Estou aí para as próximas, se você quiser. Sim, vamos combinar. Vamos combinar, né? E que você tenha sempre muito sucesso e brilhe muito, porque o teu perfil é muito inspirador e ele é muito positivo, né? No mundo que tem tanta informação, às vezes desfavorável, acho que o teu caso é um exemplo bem legal. Obrigada, fico super feliz com os seus elogios. Um beijo, tchau! Um beijo, adorei!